Bom dia, pessoal. Hoje estamos encerrando o capítulo 1 do Halliday, né? E para isso eu trouxe aqui o segundo exemplo que está lá no livro do Halliday. Ele se encontra na página 7 do livro, né? E ele diz o seguinte: um objeto pesado pode afundar no solo durante um terremoto se o tremor fizer com que o solo passe por um processo de liquefação, no qual as partículas do solo deslizam umas sobre as outras, quase sem atrito. Nesse caso, o solo se torna praticamente uma areia movediça. A possibilidade de liquefação de um solo arenoso pode ser prevista em termos do índice de vazios de uma amostra do solo, representada pelo símbolo E, definido da seguinte forma. Então, o E ele vai ser o volume que ele chamou de VV sobre o VG. Tá? Então, quem é quem? Esse cara aqui é o volume vazio, que fica entre os grãos, tá? E esse aqui, né, é efetivamente o volume dos grãos, tá certo? Dos grãos de areia. Voltando aqui. Se exceder o valor crítico de 0,8, poderá ocorrer a liquefação durante o terremoto. Então, o nosso E crítico é 0,8, ok? Então, vamos lá. Qual é a massa específica da areia correspondente a esse valor crítico? Então, ele quer saber qual é o valor da massa específica da areia quando eu estou nessa minha taxa aqui, né? Nesse índice de vazios crítico. E aí ele me diz o seguinte, ó, a areia basicamente é formada por dióxido de silício, né? E a densidade desse dióxido de silício é 2,600 ou 2.600 quilos por metro cúbico. Tá? Então, a massa específica do SiO2 é de 2.600 quilos por metro cúbico. Então, essas são as informações que eu tenho, tá certo? Para poder começar a resolver esse exercício, eu tenho que pensar, deixa eu mudar de cor aqui, porque eu já peguei o vermelho lá em cima, quem que é a massa específica da areia, tá? A massa específica da areia como um todo, ela vai ser a massa total dos grãos de areia, que é composta por sílica, por dióxido de silício, né? Tá? Dividido pelo volume total da areia. Agora, eu preciso, de alguma forma ou de outra, correr atrás dessas informações. Tá certo? Bom, eu vou pensar e vou seguir a ordem que eu resolvi aqui no meu material. E vou começar primeiro me preocupando com o volume total. Bom, quem que é o volume total? O volume total, ele é o volume de vazios mais o volume dos grãos. Bom, onde é que essas relações todas me apareceram até agora dentro desses dados? Essas relações todas aqui me apareceram nesse índice de vazios. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, o índice de vazios, ele é o volume de vazio entre os grãos sobre o volume total dos grãos. Bom, mas olha só o que eu posso me organizar, tá? Eu posso isolar esse cara aqui e dizer o seguinte: o volume de vazios, ele nada mais é do que o volume total menos
o volume dos grãos, certo? Passei esse cara para cá subtraindo. Dessa forma, eu posso reescrever isso aqui assim: volume total menos o volume dos grãos sobre o volume dos grãos. Tá? Se o meu objetivo é, ao longo do meu problema, encontrar o volume total, tá? Eu posso organizar isso aqui da seguinte forma. Esse cara vem para cá multiplicando. Então, vou ficar assim, ó. O meu índice vezes o volume dos grãos é igual ao volume total menos o volume dos grãos, tá? Eu posso passar esse cara para cá somando, e eu chego a essa relação aqui, que o meu volume total ele é o índice vezes o volume dos grãos mais o volume dos grãos. Tá certo? Então aqui eu tenho essa minha primeira relação matemática. Bom, agora, a areia, ele disse que é basicamente composta do... Deixa eu até pegar o nome direitinho lá, que eu acho que da outra vez eu já falei o nome errado. Dióxido de silício. Tá? Então, olha só. Para eu encontrar a massa, eu tenho essa relação de que a massa específica é massa sobre volume. Então, a massa vai ser a massa específica vezes o volume. Se eu quero encontrar a massa da areia, que é composta do dióxido de silício, então SiO2, eu vou ter que multiplicar aqui pelo volume dos grãos que eu tenho. E aqui eu encontro uma outra relação matemática. Bom, aí vamos lembrar que dentro dos nossos objetivos eu quero calcular a massa específica da areia. O ρ da areia, ele é a massa que eu tenho de areia sobre o volume total. Então, o ρ da areia, ele vai ser a massa da areia, a massa específica do dióxido de silício, vezes o volume dos grãos, sobre o volume total, que é o E vezes o volume dos grãos mais o volume dos grãos. Se você para dar uma olhada aqui, eu vou poder cortar isso. Ah, mas você ainda não acredita que eu posso cortar. Então, olha só o que eu posso pensar. A massa específica da areia, ela vai ser a massa específica do dióxido vezes o volume dos grãos. E aqui embaixo eu vou colocar o volume dos grãos em evidência. Então vai ficar E mais 1. Se eu fizer a distributiva, eu volto a ter o que eu tinha. E agora eu espero que fique mais claro para você de que eu posso cortar esses dois caras. Bom, quando eu faço isso daqui, eu chego à conclusão que a massa específica é 2.600 sobre 0,8 mais 1. Tá? Quando você faz essas contas aqui, 0,80 mais 1, perdão, então você vai encontrar 1.444,4 quilos por metro cúbico. Bom, 1,80 aqui tem 3 algarismos significativos. Esse cara tem 4 significativos. A minha resposta fica com 3 significativos. Fazendo os devidos ajustes, tá? Isso aqui fica assim. 1,44 vezes 10 na terceira quilos por metro cúbico. 3 algarismos significativos, fechou a minha resposta do problema. Ok? Pois bem, o próximo problema que eu quero resolver com vocês
é o problema 2, que se encontra no livro do Halliday, na página 8. Tá? Eu, nesse primeiro momento aqui, eu vou dar prioridade para os problemas pares, já que o livro do Halliday ele te traz as alternativas corretas para as respostas ímpares. Tá certo? Então, o problema 2, que está na página 8, ele diz assim. O Gray é uma antiga medida inglesa de comprimento, definida como 1/10 de uma linha. Então, vamos lá. Então, Gray é igual a 1/10 de uma linha. Tá? Dando continuidade à nossa leitura, a linha é uma outra unidade de medida inglesa de comprimento, definida como 1/12 de polegada. Então, uma linha é igual a 1/12 de polegada. Tá? Uma medida de comprimento usada nas gráficas é o ponto. E um ponto é definido como 1/72 de polegada. Então, um ponto é 1/72 de polegada. Tá? Aí vem a pergunta lá do nosso problema. Quanto vale uma área de 0,50 Gray ao quadrado em pontos quadrados? Então a relação que ele quer saber é... Deixa eu jogar isso aqui para cima. Deixa eu mudar de cor. 0,50 Gray ao quadrado equivale a quantos pontos ao quadrado? Então eu vou ter que chegar, no final das contas, numa relação entre o Gray e os pontos, para poder dar continuidade ao problema. Então, a minha sequência lógica foi a seguinte. Eu insisto assim, ó, sempre que se tratar de montar, organizar regras de 3, não necessariamente todos aqui vão ter que ter o mesmo raciocínio lógico. Tá? De repente você encontra de uma outra maneira, mas precisa ter lógica por trás disso. Então vamos lá. Eu comecei pensando assim. Um ponto, a gente já sabe que equivale a 1/72 de polegada. Tá? Então, 1/12 de polegada, que é uma linha, equivale a x. Certo? Bom, se você vai lá, faz a multiplicação cruzada, x vezes 1/72, uma vez 1/12, tá? Você vai encontrar que esse x é igual a 72/12, que é igual a 6 pontos. Bom, aí agora a gente precisa parar e pensar qual é essa conclusão. Essa conclusão aqui, eu posso dizer que uma linha é igual a 6 pontos. Tá? Mas agora eu quero achar a relação entre Gray e pontos. Um Gray vale 1/10 de linha, então o que eu vou fazer? Então, 1/10 de linha equivale a x pontos. Bom, fazendo aqui a regrinha de 3, e agora eu vou tentar ser um pouco mais rápido, você concorda comigo que isso aqui vai ser x igual a 6/10, tá? Que na realidade são o quê? 3/5 de pontos. Bom, dessa forma aqui, eu consegui chegar à seguinte conclusão, de que um Gray equivale a 3/5 de pontos. Mas eu preciso do Gray ao quadrado, então o que eu vou fazer? Eu vou levar tudo isso aqui ao quadrado, tudo isso aqui ao quadrado. Então eu chego à conclusão de que 1 ao quadrado, que é 1, Gray, é igual a 3/5 ao quadrado, 9/25 de pontos ao quadrado.
certo? Aí, agora eu consigo achar a minha relação. Se 1 Gray vale isso aqui, 0,5 vai valer quanto? E quando você faz tudo isso, tá? Você vai encontrar aqui o x vai ser igual a 0,5 vezes 9,25, que vai dar 9,50 de pontos ao quadrado. Ou, se você prefere dividir, 0,18. Tá? E com isso resolvemos o problema 2 da página 8. O próximo problema que eu gostaria de resolver com vocês é o problema 14, que se encontra na página 9 do livro do Halliday, que tem o seguinte enunciado. Um tempo de aula 50 minutos é aproximadamente igual a 1 microséculo. Então, 50 minutos é igual a 1 microséculo. E aí ele pergunta, qual é a duração de 1 microséculo em minutos? Tá? Bom, para eu saber e responder a letra A, ele quer saber quanto que 1 microséculo vale em minutos. Esse é o meu objetivo. Então vamos parar para pensar na questão de o que é um século. Um século são 100 anos. Bom, mas cada ano tem 365 dias. Cada dia continua tendo 24 horas. Cada hora continua tendo 60 minutos. Quando eu organizo tudo isso e faço a multiplicação, eu chego à conclusão que um século possui 52 milhões 560 mil minutos. Mas eu não quero saber um século, eu quero saber um microséculo. Equivale a quantos minutos? Bom, aí convém lembrar que esse micro vale 10 na menos 6. Então, se eu conseguir chegar a uma relação entre séculos e minutos e agora eu tenho um problema para resolver, então vai ficar o quê? O meu x vai ser 1 vezes 10 na menos 6, estou substituindo o micro pelo seu valor, já que ele é um prefixo, vezes 52 milhões 560 mil 000. 10 na menos 6 está me dizendo para eu deslocar vírgula 6 casas para cá. Então isso me permite concluir que esse x vale 52,56 minutos. Resolvemos a parte A. Só que agora nós temos a parte B. E a parte B, ele me diz assim, usando a relação erro percentual igual ao real menos aproximado sobre real vezes 100, determine o erro percentual dessa aproximação. Então vamos, deixa eu só subir para a letra B. Tá? Então ele quer que você use a relação de erro percentual em módulo o valor real menos o aproximado sobre o real vezes 100. Tá? Bom, agora a gente precisa definir quem que é o real e quem que é o aproximado. Hoje, qual que é o nosso real? A gente sabe que o real de um tempo de aula é de 50 minutos. Ele disse desde o início que esse tempo de aula é aproximadamente igual a 1 microséculo.
52,56 vezes 100. Tá? Bom, o módulo me diz que 50 menos 52,56 dá menos 2, só que em módulo vai ficar positivo. Tá? Então, esse meu erro percentual, ele fecha em 5,12%. E com isso, resolvemos o problema 14 da página 9 do livro do Hadley. Para encerrar essa aula de hoje, eu pretendo resolver com vocês o problema 22 que está na página 10 do seu livro. O problema 22 ele diz o seguinte: o ouro, que tem uma massa específica de 19,32 gramas por centímetro cúbico, então a massa específica do ouro é de 19,32 gramas por centímetro cúbico, tá certo? É um metal extremamente dúctil, que pode ser transformado em fio, e maleável, que pode ser transformado em folhas extremamente finas. Letra A. Se uma amostra de ouro de 27,63 gramas. Então, vamos pensar aqui na letra A. Então, a massa de ouro que eu tenho disponível é de 27,63 gramas. Tá? É prensada até se tornar uma folha com 1,000 micrometros de espessura. Então, a espessura é de 1,000 micrometros. Tá? A pergunta dele é: qual é o tamanho da área dessa folha? Deixa eu levar aqui um pouquinho para cima. Ele quer saber o tamanho da área. Bom, vamos pensar o seguinte. Por mais fina que seja essa espessura, na realidade eu vou estar trabalhando com algo assim. Certo? Essa é a minha espessura. Tá? E essa é a minha área. Se eu quero saber qual é a área, eu tenho que partir para pensar no conceito de volume. Então, o volume é o quê? A área vezes a espessura. Certo? Bom, a área é o meu ponto de interrogação. Tá? Eu tenho que me preocupar com a espessura e o volume. Bom, qual é o volume que eu tenho disponível? O volume que eu tenho disponível é devido a essa massa de ouro. Então, vamos fazer um adendo aqui rapidinho. Tá? A massa específica é a massa sobre o volume. Tá? Mas o meu objetivo é calcular o volume. Então, vou fazer passo a passo aqui. Rho vezes volume igual a massa. Então, o volume é igual a massa sobre a massa específica. Ou seja, a massa 27,63 gramas, a massa específica 19,32 gramas por centímetro cúbico. Tá? Então, isso me dá um volume de 1,430 centímetros cúbicos. Tá certo? Bom, 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, pensa que eu vou ter ali, dentro de uma seringa, mais ou menos 1 ml e meio de ouro ali dentro, que é o volume que eu tenho disponível. Então, agora eu vou pensar aqui. Então, eu tenho aqui 1,430 centímetros cúbicos. Só que essa espessura está em metros. E aí eu também preciso ajustar isso. Senão vai dar problema. Tá certo? Cada metro tem quantos centímetros? Cada metro tem 100 centímetros. 10 ao quadrado. O micro é 10 na menos 6. Quando eu multiplico, eu somo os expoentes. Isso aqui vai dar o quê? 10 na menos 4. Então, a minha espessura é o quê? 1 vezes 10 na menos 4. Isso está em centímetros. Isso está em centímetros cúbicos. Então, a minha área vai ser
1,430 centímetros cúbicos sobre 1 vezes 10 na menos 4 centímetros. Então, eu tenho uma área de 1,43 vezes 10 na 4 centímetros quadrados. Ok? Então, a princípio, resolvemos a letra A. Tá? Bom, voltando para a questão. Se em vez disso o ouro é transformado em um fio cilíndrico com 2,500 micrômetros de raio, qual é o comprimento? Bom, se eu paro para pensar agora, o problema na letra B ele fica muito parecido. Tá? Só que agora na letra B, ele quer um fio cilíndrico. Opa! Cujo raio vale 2,500 micrômetros e ele quer saber qual é o comprimento desse fio. Bom, então a gente passa de novo a pensar daquela forma inicial. O volume do fio é igual a πr ao quadrado, que é a área da circunferência vezes o seu comprimento, certo? Vezes o L. O volume do fio, o comprimento do fio, então, vai valer o quê? O volume do fio sobre o πr ao quadrado. Se a gente para olhar esse volume do fio, nós já calculamos ele, 1,430 centímetros cúbicos, o π é o 3,14 e o raio 2,500 vezes 10 na menos 4, já fazendo o ajuste de metros para centímetros, né, ao quadrado. Quando você faz esse cálculo aqui, tá, você percebe que isso aqui vai fechar 728,2930 centímetros. Só para você ter uma noção, isso aqui são 72,8 quilômetros. Se você lembra, só para você ter uma ideia do quanto que é isso, eu disse para você que esse 1,430 centímetros cúbicos, ele é dentro de uma seringa, se eu pudesse deixar dentro de uma seringa o ouro de forma líquida, 1,5 ml. Esse 1,5 ml me rende, nessas condições, 73 quilômetros basicamente de fio. Olha quanto fio nós vamos ter. Quando você para pensar nessa daqui, tá? Isso daqui é aproximadamente 1,43 metros quadrados. 1,43 metros quadrados é você pegar aquela mesma quantidade de ouro, colocar no chão 1 metro, vezes 1,43 metros, e aquele ali tudo vai ser construído de ouro. Então, por exemplo, quando alguém fala que vai comprar uma bijuteria de ouro, realmente aquela quantidade de ouro que tem ali naquela bijuteria é muito pequena. Tá? Então, por isso que a diferença de uma joia completamente em ouro para uma semi-joia, de repente, feita com a camada de ouro, a diferença de preço é realmente muito grande. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau, pessoal.